Bom dia. Com fé e coragem, vamos encarar esta quarta-feira, 4 de dezembro, 8h45, Guma Lima espiando. Eu assisti ontem uns documentários sobre a natureza no Himalaia, certo? E falou lá do leopardo, da neve, certo? E a Guma é parente, sabe, desses felinos aí, tá certo? Lá daquele leopardo. Mas aqui na Amazônia, ela é o puma, né? O puma é assim que um documentário sobre a natureza na Amazônia, certo? Designa a linhagem da Guma, tá certo? Ela é um puma, tá certo? Não sei se ela é macho ou é fêmea, eu não sei. Mas deixa eu começar falando e esclarecendo umas questões. Outro dia eu falava, toda vez que eu vou falar de linguagem e quero chamar, sabe, o Ferdinando Saussure, sabe, eu me atrapalho. E eu travei também quando eu queria falar que os signos linguísticos, aí, sabe, o material, sabe, o material com os quais a linguística lida, certo, que são os símbolos, esse material simbólico, esse material magnético, essas acumulações das sensações input, tá certo, e depois sensações output, essas sensações são chamadas de convenções, são valores, tá certo? Elas entram magnéticos na mente humana, tá certo? São processadas e quando saem aí, sabe? Ali sofre um processo de imposição de valores em cima, sabe? Ali dentro, ali veja que isso não é um ato individual, é um ato coletivo, sabe? Aí, sabe, o coletivo que se prevalece sobre o indivíduo e ali, sabe, exige de cada um, sabe, as adaptações fisiológicas sofridas, sabe, para produzir aí, sabe, os meios de comunicação, os meios de fala, tá certo? Mas antes disso também tem o processo mental, tá certo? O processo mental, que é justamente a atribuição de valores. A gente não fala qualquer coisa. O valor é nesse sentido de que o que se vai falar é escolhido, tá certo? E tem relevância aquilo que se vai falar e daí a noção de valor, tá certo? Num tabuleiro de xadrez, Saussure cita esse exemplo aí, sabe? Faz essa analogia com o tabuleiro de xadrez. Cada peça ali tem um valor atribuído para a finalidade do jogo. O rei, a rainha, o bispo, o peão. Essas peças, sabe, elas têm os valores aí que se tira da vida real, o rei poderoso, a rainha mulher do rei, tá certo? O bispo ali comandando a religião, tudo isso aí são valores que são jogados para dentro do tabuleiro, tá certo? Falemos aí do peão também, que é um reles coadjuvante nesse jogo, tá certo? Tudo isso são jogados para dentro do tabuleiro, tá certo? E ali, sabe, se vai operando, entendeu? As ideias, etc e tal. Então nós temos as convenções, que são, assim, sabe, os signos linguísticos, é esse um dos princípios que Saussure, sabe, inculcou na linguística, certo? É que, primeiro ele disse que a língua, tá certo, a linguagem, tá certo, é um conjunto de relações sociais, tá certo? São valores, relações sociais de valores, tá certo? Valores produzidos por agentes, tá certo? E estruturados aí para o uso aí com o fim aí, sabe, de comunicar o que está na cabeça, tá certo? Para comunicar a vida, bicho, para viver, tá certo? Porque a vida se resume aí, sabe, nesses movimentos aí que, sabe, que o pensamento impõe, tá certo? Então falei aí das convenções, falei do Ferdinando Saussure, que foi o fundador da linguística moderna, tá certo? Antes dele havia a outra linguística, que agora não virá o nome, tá certo? Nietzsche, por exemplo, era um cara que se dedicou a fazer estudos de documentos, aí é que vem, estudava a linguagem nos documentos, nos textos literários, e dessa forma ele foi bater lá na Grécia Antiga, sabe, pegando ali os textos filosóficos, e foi bater na Grécia Antiga e na Roma Antiga, pegando os textos poéticos, tá certo? E ali fazendo os estudos, e tem um nome para
essa prática de estudos baseados em documento que agora não vem, tá certo? E que era o nome que se dava para a pré-linguística, tá certo? Depois disso, a partir da publicação do livro dele em 1916, salvo engano, tá certo? Aí, então, uma nova visão de linguística, sabe, foi adotada e é isso aí que se dá, tá certo? Essas convenções, também vale dizer, são representações, tá certo? Da mesma forma como as sensações nos obrigam a engolir, tá certo? A engolir aí, sabe, as impressões do mundo ao redor, tá certo? Essas mesmas impressões, elas são vomitadas, são regurgitadas na forma de representações, são trazidas de volta, tá certo? Da mesma forma como entram, elas saem, tá certo? E a boca é ao mesmo tempo, a boca e anos, tá certo? Vê se pode uma coisa dessa. Porque de certa forma a gente põe para fora, sabe, ali, entendeu? Não vou dizer as fezes, tá certo? Mas se põe para fora o que entrou, tá certo? O que foi mastigado, o que foi regurgitado, entendeu? Ali, sabe? E as representações são isso, são atualizações daquilo que entrou. Por necessidades de atenção, por necessidade de atenção, tá certo? A gente usa aí, sabe, a prática de trazer e fazer entrar de novo, sabe, as representações para fora, essas representações retornam, sabe? E fica aquela coisa ali, aquele repertório ali, sabe, necessário. O Mário Vitor, um jornalista, sabe, do 247, ele saiu aí de férias, ainda agora ele estava falando, sabe, que ele estava com dificuldades articulatórias, sabe, linguísticas, entendeu? Ele é um comentarista e os comentários dele, desde ontem, quando ele voltou à noite, tá certo? No Boa Noite 247, e agora de manhã, no Bom Dia 247, ele falou para Daphne, sabe, que ele estava com essa dificuldade, tá certo? Dificuldade articulatória da linguagem, tá certo? Porque a linguagem, ela exige uma prática, é que nem eu não posso deixar de fazer esses meus vídeos, porque senão eu perco, sabe, o traquejo. Eu não posso deixar, sabe, de assistir os vídeos, sabe, de fazer formação jornalística, porque senão eu perco o tema, tá certo? E fico sem papo, certo? No momento eu estou com 7 minutos de vídeo já, tá certo? E eu aqui enrolando, tá certo? Falando aí do Soci, falando aí, sabe, de convenção, falando de sensações input, sensações output, falando de representação, falando de regurgitação, falei que a boca é anos. Me parece assim, tem uma correlação, sabe, entre boca, aí, boca e boca, entendeu? Boca e anos, tá certo? Um ânus não deixa de ser, aí, apesar, porque elimina as fezes, certo? Os processados intestinais, tá certo? Ele perde um pouco aí o valor, tá certo? Mas no fundo, sabe, é um órgão necessário, certo? Aí dentro, aí, sabe, do corpo humano, tá certo? E a boca da mesma maneira, tá certo? E assim vamos levando, e assim vamos falando, e assim vamos enrolando, e eu vou passando adiante, tá certo? O meu roteiro, tá certo? Eu não tenho mais nada aqui do roteiro. Ontem eu falava da história do escambo, eu não falei a palavra escambo, mas assim, no começo, quando aí, sabe, os excedentes foram surgindo e houve necessidade aí, sabe, de dar mais utilidade a esses excedentes, tá certo? Ou a produção agrícola e a produção animal, ali se foi fazendo ali escambo, certo? Que foi a primeira experiência de passar adiante, sabe, os resultados da produção e do trabalho, tá certo? E havia um sistema, eu coloquei aqui ganha-ganha. Hoje a China está com essa história de cinturão em rota, tá certo? Um sistema aí de nova rota da seda, aí, sabe, uma situação de comércio no mundo, uma nova forma de comércio no mundo, onde se diz aí que o sistema é de ganha-ganha, tá certo? Eu não acredito nisso, certo? Senão tem um empate aí e as coisas não evoluem, tá certo? É preciso, e foi isso que se descobriu no mundo, sabe? É preciso o lucro, tá certo? E, então, quando você fala de ganhar, de ganância, certo? Você está pensando no lucro. E o lucro ali não pode ser igual. Alguém tem que ter vantagem nisso aí, senão não adianta. O lucro é uma emulação, tá certo? É aquilo que no laboratório lá dos behavioristas, sabe? Faz o ratinho dar respostas, faz o cão babar, sabe? E outros animais aí que são levados para o laboratório para fazer aí os testes behavioristas, que são limitados por sinal, ali, sabe, explicam uma parte só da realidade do corpo, uma realidade dos seres vivos, tá certo? Mas uma outra parte, sabe, quando eles desprezam o mental, tá certo?
e aí tem a falha, mas o fato é isso, sabe, que o que estimula, o lucro é o estímulo, certo? É o estímulo, é o incentivo, e nisso se baseia o capitalismo, tá certo? E o imperialismo hoje, que é a forma financeirista, sabe, do avanço do capital, tá certo? E eu falava então do escambo, no escambo não tinha ganha-ganha, tá certo? Tinha troca, uma troca sem viés lucrativo, tá certo? Depois disso é que talvez a escassez foi motivando aí, sabe, a noção de lucro, tá certo? Eu não sei se isso aí, o lucro vem por uma questão da própria natureza humana, aquele sentimento de acumulação, o sentimento de apropriação mesmo, sabe, um sentimento aí mais aí de passar para trás, um sentimento mais sórdido, um sentimento de Prometeu, tá certo? O Prometeus foi um meio humano, certo, que aí desafiou os deuses, sabe, e quando Zeus deu um vacilo, sabe, ele pegou, se apropriou do raio de Zeus, tá certo? E trouxe esse raio, não sei se foi por aí que a coisa foi, sabe? E usou esse raio aí, sabe, para tocar fogo no mundo, tá certo? E ensinar os humanos a usar o fogo. É o que tem aí a lenda, eu não sei se o fogo do que os humanos, se foi Prometeus que trouxe aí o fogo, ou se o fogo veio do raio, eu não sei como é que é isso aí, tá certo? Sei que na natureza os raios são causas de incêndios, tá certo? Muitos aí agora, nessa fase que nós tivemos agora aqui de seca aqui no Brasil, se dizia que parte dos incêndios aí no Pantanal, sabe, ali aqui na Amazônia, sabe, na floresta, sabe, se deveu a raios, tá certo, a raios. E assim, vamos indo e vindo, tá certo? E falei de Prometeus, eu não sei por que eu falei de Prometeus, mas eu falava da esperteza dos seres humanos, tá certo? Essa coisa aí, sabe, essa coisa aí da escassez dos bens, tá certo? E às vezes a escassez ela é provocada, tá certo? Justamente para fomentar aí, sabe, o ganha, sabe, a ganância, tá certo? É o que está acontecendo agora aqui no Brasil com essa história do aumento do dólar, tá certo? O dólar está mais de R$6, não sei se já baixou, tá certo? E quando o dólar aumenta, aí, sabe, pessoas ganham com isso aí, sabe, essa história da usura, né, a história do empréstimo de dinheiro, tá certo? Mas enfim, eu estava falando do ganha-ganha, tá certo? E o lucro representa essa possibilidade de lucrar, é o estímulo, sabe, que faz o capitalismo avançar. O ser humano, a partir de um certo momento, disse, tudo bem, eu vou, mas quanto é que eu ganho, tá certo? Quanto é que eu levo, tá certo? E assim ficou estabelecido, e estabelecido está até hoje, tá certo? Vou adiante com essas ideias aí. E hoje, no Bom Dia dos 47, se tratou da questão, ali, num certo momento, a láteri, se falou da dívida pública, eu não sei em que circunstância foi que se falou da dívida pública, porque o que está em pauta hoje no Brasil é essa questão do ajuste, tá certo? E quando aí, sabe, do ajuste fiscal, sabe, do ajuste, do controle, sabe, dos gastos públicos, tá certo? O Lula, ele representa uma facção da sociedade, uma parte da sociedade, sabe? A maioria da sociedade que depende de emprego, bicho, depende de renda, depende de dinheiro, depende de comida, tá certo? Nós somos 211 milhões de brasileiros, todos nós temos boca, tá certo? E precisamos colocar comida no estômago, sabe, para dinamizar o corpo. Hoje se fala que um dos problemas dos carros elétricos é a questão do alimento, sabe, das baterias. Não há, os Estados Unidos, o Biden, me parece, liberou aí uns bilhões aí de dólares, sabe, para distribuir aí, sabe, tomadas ali, sabe, no território dos Estados Unidos, à torta e à direito, sabe. Porque senão não adianta ter o carro elétrico se não tem onde alimentar as baterias descarregam, tá certo? O nosso corpo é assim também. O nosso corpo precisa de energia, tá certo? O nosso corpo é uma tremenda bateria, nós somos uma grande bateria, tá certo? E precisamos de energia. As células, sabe, do corpo precisam de energia o tempo todo, tá certo? E aí é preciso o alimento. Aí o grande esforço que se faz hoje a notícia que se tem é que o Brasil ficou em 4º lugar aí em termos de crescimento do PIB, das riquezas que são produzidas. O Brasil avançou um pouco na direção do desenvolvimentismo, tá certo? Eu não entendo, rapaz, como na década de 90, sabe, os estadunidenses permitiram a globalização, sabe, que levou lá para a China, as plataformas das fábricas, tá certo?
E esvaziaram nos Estados Unidos ali, sabe, ali as plataformas que existiam. Tem lá nos Estados Unidos o cinturão da ferrugem, tá certo? E outros setores ali naquelas grandes cidades estadunidenses que ficaram reduzidas a cidades produtoras só de serviços e sem produção, sem fábricas, sem indústria, sem nada, tá certo? Aí nessa hora, sabe, eles apelam então para a questão do comércio internacional e praticam aquilo que o neoliberalismo preconiza, sabe? Era isso que queria o Paulo Guedes. O Paulo Guedes, nós tínhamos uma refinaria aqui, a Dilma tinha comprado uma refinaria nos Estados Unidos, nós estávamos refinando o nosso próprio petróleo, tá certo? Hoje o Brasil tem que mandar o óleo que ele produz aqui para fora, para refinarias no exterior, tá certo? E depois ele compra de volta, tá certo? Esse petróleo através de vários produtos aí refinados, tá certo? E nos Estados Unidos aí, sabe, se chutou o pau da barraca, tá certo? E se mandou todas as empresas, sabe, as fábricas lá para a China, e a China aproveitou, certo? A China tem hoje, os Estados Unidos, salvo engano, enquanto o Brasil está em 4º lugar, me parece que os Estados Unidos estão em 6º lugar em termos de PIB, tá certo? Vê se pode uma coisa dessa. O Brasil está até à frente da própria China, tá certo? Porra, bicho. E quem está em primeiro lugar é a Indonésia. Mas o que eu queria dizer era assim, que tem essa coisa no mundo aí, sabe, de ter que produzir renda, tá certo? E o Lula está batalhando hoje para desenvolver o país, para trazer plataformas, criar plataformas de fábricas e de indústrias novamente aí, para gerar emprego, tá certo? A taxa de desemprego no Brasil caiu, está uma miséria, me parece que tem apenas 7 milhões de 211 milhões de brasileiros, mas teria que ver qual é a força ativa do trabalho, sabe, para depois fazer esse cálculo de 7%. Mas o fato é que apenas 7% daqueles que têm braços aí que poderiam usar, tá certo? Braços e mentes, sabe, aí, sabe, conhecimentos, aí, sabe, apenas 7% e é um dos melhores índices aí, sabe, para baixo de desemprego que se tem. Tá certo? O fato é que a população brasileira, eu passo aqui na feira, rapaz, vejo um entra e sai ali nas barracas, sabe, nos mercados, ali nos boxes, sabe, de venda de carne, de venda de farinha, ali o supermercado, sabe, tudo cheio, tem uma rua aqui chamada de Barão de Garapé-Miri, sabe, e a própria José Bonifácio, que antes eram moradias, residências, todas elas viraram, rapaz, boca de comércio, ponto de comércio, tá certo? As casas cederam as suas frentes ali, sabe, para colocar ali uma entrada, sabe, para vender alguma coisa, tá certo? E é isso que se vê. Tem a feira e tem as próprias residências servidores de ponto de comércio. Tá todo mundo vendendo, todo mundo comprando, sabe? Aí o pessoal aí, sabe, aí os que estão vendendo aí, sabe, aproveitam para meter a mão, sabe, no preço, aumentar o preço, tá certo? E aí a renda fica aí neutralizada, não se vê aí, sabe, muito resultado desse esforço que estava fazendo o Lula, sabe? E ele tem assim uma baixa aprovação por causa disso, porque se diz que os preços estão lá em cima. Mas de toda sorte, tá certo? O ser humano ele vive em torno disso aí, tá certo? De produzir dinheiro, bicho, produzir dinheiro. E tem uma fábrica de dinheiro aqui, quando são 17 minutos, sabe, chamada dívida pública, tá certo? A usura, bicho. Então veja que a partir do Neolítico se foi para o campo domesticar animais, sabe, e domesticar plantas, tá certo? E aí, sabe, colocar essas plantas aí, sabe, para aí, sabe, e esses animais aí para produzir, sabe, para ontem passava uma matéria sobre a preguiça é foda, sabe, o bicho preguiça, entendeu? Ele não quer, sabe, ele é um cara pouco esforçado, sabe, ou uma cara pouco esforçada, sabe? Não quer fazer esforço, ela só desce, sabe, uma vez, não sei se é uma vez por dia, sabe, não sei em que tempo qual é ali, sabe, a frequência com que ela vem ao chão, tá certo? Não sei se é diário, ou se é semanal, ou se é mensal, se é mensal não pode ser. Eu só sei que ela fica lá por cima o tempo todo, de vez em quando, sabe, muito raramente ela desce para defecar. Defecou, já vai subindo de novo, que ela se caga de medo de morrer, tá certo? Porra, de ser engolida. Mas se ela não é engolida embaixo, certo? Ela é engolida em cima, rapaz, pelas águias, sabe? Porra, aí não dá, entendeu? Pelas árpias. Árpias? É o nome que se dá para as águias, tá certo? Porra, bicho. Mas assim, ela faz pouco esforço, sabe? Não tá nem aí para nada, tá certo? Mas assim, mas o fato é esse, sabe? Que eu não sei por que eu fui falar aí. Mas assim, tem aí esse meio, tem a questão da usura, tá certo? Nem todo mundo hoje, os empresários, bicho, eles querem ficar lá em Miami, certo?
Querem ficar lá em Miami? Eu acho que é em Miami, eu quero ir. Não para Nova York, que eles não gostam muito, não. Não sei para onde que os empresários gostam de ir. Eu não sei, eu só sei, rapaz, que tem hoje aí, sabe? Eles não querem mais fazer fábricas, tá certo? Não querem. Aí, porra, você vai. Tem gente que. Se os empresários brasileiros não querem fazer fábricas, né, montar indústria, tá certo? Os chineses querem, bicho. Os asiáticos querem. Veja a Indonésia aí, tá certo? A Indonésia teve o primeiro PIB aí, sabe? Os indonésios estão botando para quebrar, tá certo? Porque aqui no Brasil tem uma fonte aí de dinheiro, sabe? Então você tem aí eu falava, sabe? Enquanto você tinha a agricultura aí ali, sabe? A pecuária, tá certo? Depois surgiu, rapaz, no tempo de Yeshua já tinha, sabe? A usura, tá certo? Então tem 3 modos aí, sabe? De apropriação dos excedentes, tá certo? Uma dessas formas é a usura, tá certo? De apropriação dos excedentes, de apropriação dos excedentes econômicos da produção e do trabalho. É a usura, tá certo? Os caras emprestam dinheiro para o trabalhador, tá certo? Cobram juros, o trabalhador se atrapalha, tá certo? Ele vai ali, sabe? Sangrando ali, sabe? O trabalhador como se fosse um vampiro, tá certo? A usura. E tem hoje um grande tomador, sabe? De empréstimos, sabe? Aqui no Brasil, que é a própria União, rapaz, sabe? A própria União, para financiar, sabe? E essa coisa é crônica, sabe? Houve um desacerto no começo, e agora para poder cobrir, sabe, os gastos, sabe, o déficit, sabe, o déficit de atenção que nós temos, tá certo? Ele se dando a pedir dinheiro emprestado, sabe, dos cidadãos, tá certo? Os cidadãos da classe média, dos empresários, tá certo? E o banco é que intermedia, sabe? Intermedia essa apropriação, sabe? Esse empréstimo aí, tá certo? O banco não tem dinheiro, tá certo? Em tese, tá certo? O que é que ele faz? Pega o dinheiro dos que tem conta para você fazer aí, sabe, uma compra de título no banco, você tem que ter uma conta bancária e tem que fazer um depósito, tá certo? Para comprar você tem que ter dinheiro, aí você compra e eles, sabe, compram do Banco Central os títulos, disponibilizam os títulos do Banco Central, através do Banco Central, tá certo? Os títulos da dívida pública, tá certo? E dessa forma, rapaz, esses títulos rendem dividendos aí, juros, tá certo? Melhores aí, sabe, do que fazer uma fábrica aí para colocar produtos no mercado, tá certo? E aí, sabe, os caras não querem trabalhar mais, sabe, não querem trabalhar não, que empresário não trabalha, não querem operar mais, sabe, operar com dinheiro em fábricas e indústrias, tá certo? Eles preferem operar no mercado financeiro, tá certo? Cujo produto, a mercadoria, são os títulos de crédito, tá certo? Ou os títulos de crédito da dívida pública, ou os títulos de crédito sabe, de ações e etc, entendeu? Então assim, rapaz, aí o que acontece, tá certo? Aí a gente fica nesse jogo de empurra. Hoje o Lula aí, sabe, por conta dessa questão aí, sabe, de ter que garantir dividendos aí dos investimentos na dívida pública, ele tem que fazer, sabe, economia, rapaz. Tem que fazer, sabe, ali, deixar de investir em políticas públicas. Nós temos o orçamento e esse orçamento hoje é controlado pela Faria Lima. Eu queria me lembrar, rapaz, da Faria Lima, rapaz, outro dia, e não saía Faria Lima, tá certo? Faria Lima é uma rua lá em São Paulo, rapaz, sabe? É só pegar aqui o Google Maps, sabe, e localizar, tá lá Faria Lima ali, sabe? E lá é cheia, sabe, de bancos e de empresas financeiras, sabe, que operam fundos de investimento, aquela coisa toda, tá certo? Tem brasileiros aí que estão lá em São Paulo, que estão lá em Wall Street, que estão lá em Berlim, que estão lá na capital do Japão, sabe? Estão em Nova York, eu já falei Wall Street, tá certo? Ali, rapaz, o Eduardo Moreira diz que foi um desses caras aí, diz que foi banqueiro, entre aspas, aí, tá certo? Foi um operador de fundo financeiro, tá certo? Tem um tal de BlackRock aí, sabe? Que opera, rapaz, olha, a BlackRock tem participação aí na Petrobras, sabe? Na Eletrobras e na Vale, não sei mais onde, tá certo? Porra, cara, sabe? Os caras que têm dinheiro, sabe, fazem contratos aí, sabe, de multiplicação desse dinheiro aí, sabe, com a BlackRock, tá certo? E acabou, tá certo? E esses caras saem mundo afora aí comprando empresas aí, sabe? E, sabe, enfim, fazendo o mercado aí, sabe, se tornar poderoso, tá certo? E a gente nem se dá conta disso, bicho, a gente não se dá conta disso. Vai ver que essa BlackRock opera aqui, sabe? A China, sabe, é a maior, sabe, credora dos títulos da dívida pública dos Estados Unidos, sabe? Tem trilhões, sabe? Não sei se são 3 trilhões, sabe, de títulos da dívida pública dos Estados Unidos na mão, tá certo?
Praticamente a China é dona dos Estados Unidos, tá certo? Porra, vê se pode uma coisa dessa. É muita contradição, tá certo? E a cabeça da gente vai ficando pequena para entender essas coisas, sabe? Faz lembrar Agostinho de Hipona, rapaz, sabe? Que queria, sabe, se dar conta dos mistérios da Santíssima Trindade e queria saber, rapaz, como é que Deus pode ser 3 em 1, tá certo? Pode ser Deus, pode ser Pai e pode ser Espírito Santo, tá certo? Deus Pai, Deus Filhos e Espírito Santo. Ele queria compreender isso, como é que 3 pode ser, sabe? 1 pode ser 3 e 3 pode ser 1, tá certo? Aí aparece um molequinho ali, sabe, na beira da praia, ali onde ele estava, onde ele foi ali, sabe, fazer um relax pensando essas coisas. A Hipona era uma província romana na época, certo? Ali na África, entendeu? Uma cidade, não sei se reino talvez, né? Porque as cidades se tornavam reinos, tá certo? E ele estava por ali, sabe, na beira do mar, eu acho que no Mediterrâneo, eu não sei se era o Mediterrâneo. Só que ele estava por ali e encontrou um moleque ali, sabe, que cavando um buraco, sabe, e colocando água dentro, tá certo? E Agostinho ele pergunta, neném, o que é que você está fazendo aí, tá certo? Aí o moleque responde, sabe, eu vou encher, eu vou colocar a água do mar aqui dentro, toda essa água do mar vou colocar aqui dentro, tá certo? Aí o Agostinho, usando ali, sabe, a cabeça lógica dele, sabe, se comparando com o garotinho, sabe, aí disse assim, mas como que tu vais fazer isso, neném? Não cabe esse buraquinho suportar toda essa água do mar. Aí o garotinho se revela, tá certo? E adquire mais lógica e diz, e tu, filho da puta, como é que tu queres compreender o mistério da Santíssima Trindade nessa tua cabecinha de merda, tá certo? E desaparece, eu não sei se ele desaparece, tá certo? E assim o Agostinho toma um susto e procura pelo moleque, não sei se é assim, eu não lembro mais da história. Na verdade, eu nem li essa história direito. Eu li isso uma vez, mas faz muito tempo. Aí, sabe, e ele sai de lá derrotado, entendeu? E não sei se sai consolado também, mas essas coisas assim, pensar a economia, o Beluso, rapaz, o Beluso é que tira sarro, sabe, tem um cara também aí, tem bons brasileiros aí, sabe, que esmiuçam, sabe, a economia pra gente, sabe, e tira essa coisa aí, sabe, essa mágica que tem aí, sabe, os institutos de economia, sabe, aí, sabe, né, o raciocínio da economia, entendeu? Mas que no fundo traduz, bicho, sabe? É a labiosidade do ser humano, tá certo? É aí, sabe, essa coisa, sabe, o hedonismo, sabe? E essas coisas aí quase, como é que a gente pode dizer, o erotismo, sabe? Aí, sabe, a libido, tá certo? Essas coisas assim ligadas, sabe, ao prazer, tá certo? Porque pensar essas coisas, produzir essas coisas também dá prazer, do ponto de vista dos economistas, certo? E de quem tem dinheiro para aplicar, tá certo? Isso aí também dá prazer e muito prazer, tá certo? E assim a gente vai vivendo a vida, quando são aqui 27 minutos já, e eu falando aqui da dívida pública, tá certo? E eu falei também hoje, sabe, que o que se diz aí, pensando na dívida pública, que se diz, sabe, que o neoliberalismo cria crises, tá certo? Num determinado estado, tá certo? Para quê? Ou seja, produz tempestade, tá certo? Para colher depois ali facilidades para si, tá certo? Qual é o posto de tempestade? Não vem agora o conceito, tá certo? Mas o fato é que os Estados Unidos, o capitalismo, sabe, o neoliberalismo produz crises, tá certo? E para impedir o desenvolvimentismo, tá certo? E quando ele consegue isso, sabe, arruína o Estado, tá certo? E em cima dessa situação aí, sabe, feito um abutre, sabe, é um carniceiro, entendeu? Vive de comer carniça. E mal comparado, então, essa crise que o liberalismo econômico produz, através do neoliberalismo, tá certo? Assim, é liquidar o corpo vivo do Estado, tá certo? Tornando um cadáver, tá certo? Para depois, sabe, como um abutre, um carniceiro, sabe, se aproveitar ali da carniça, tá certo? E aí, sabe, e dessa forma é uma imagem que se usa e pode ter sentido isso, tá certo? Aí quando as instituições do Estado, aí, sabe, as empresas, sabe, as empresas econômicas do Estado estão falidas, aí sabe, aí a política chega e diz, vamos privatizar, tá certo? É o que eles dizem, tá certo? Vamos privatizar, tá certo? Porque o mercado, a iniciativa privada toca melhor essa questão aí do gerenciamento, sabe, da produção de resultados melhor do que o Estado, tá certo? Aí, sabe, e dessa forma aí vão passando o rodo, mas o que esses caras querem mesmo, bicho, é dinheiro, certo? É dinheiro, bicho, sabe? Bicho, vou te contar. Então, assim, são 29 minutos já, tá certo?
Basicamente era isso que eu tinha, assim, sabe, para falar hoje, tá certo? O Sonic, sabe, falando aí, sabe, uma crise que aconteceu aí, crise não, bicho, aí, sabe, uns eventos aí sórdidos, são 9 horas e 15 minutos, aí, sabe, 29 minutos de vídeo, aí, sabe, São Paulo, eu a partir de amanhã eu vou explorar um pouco mais aqui os jornais aqui de Belém do Pará, certo? O Diário do Pará e o Liberal, tá certo? Mas assim, tem notícias lá vindas de São Paulo, sabe, de policial que jogou o cara de cima de uma ponte, riacho abaixo, entendeu? Vai ver riacho cheio de pedra, eu não sei se esse riacho tinha água, tá certo? Eu só sei que o cara pegou aí um policial, um PM, sabe, e jogou, pegou o cara pelos fundos, sabe, e jogou ponte abaixo, entendeu? O outro ali, sabe, um guri entrou, um guri não, aí não sei, um adolescente talvez entrou numa farmácia, num mercadinho, sabe? Pegou 2 caixas de sabão, saiu correndo, escorregou, sabe, na saída, sabe? E chamou a atenção de um PM, vai ver que esse PM estava paisando ali, fazendo ali bico, tá certo? E encheu as costas do cara de bala, tá certo? Vê se pode. Aí a mãe vem para a rua e diz assim, eu não imaginava, sabe, que meu filho tivesse menos valor que 2 caixas de sabão, sabe? Esse cara aí dos tiros morreu, tá certo? E o cara que foi arremessado ponte abaixo, né, sobreviveu, mas tá aí, sabe? Mostrando essa coisa aí, sabe? Dos seres humanos no mundo, tá certo? E ontem eu pensava, quando a gente vê esses documentários sobre a natureza e sobre os animais na natureza, eu falava da preguiça, sabe? Que vem cagar embaixo, sabe? No chão e volta correndo. Volta correndo não, porque ela vem bem de leve e bem de leve ela volta, tá certo? Égua, bicho, sabe? Porra, mas aí ela calcula, mas mesmo assim ela está correndo risco e ela sabe que está correndo risco, sabe? Quando ela vem defecar embaixo no chão, tá certo? Ela pode ser comida, tá certo? E quando ela está lá nas alturas, quando poderia se achar protegida, sabe? Vem uma árpia, sabe? Uma águia e, sabe? Carrega ela, sabe? E leva lá para o ninho dela para dar para os seus filhotes famintos, tá certo? E aí eu chego a pensar, sabe, que essa história de predador e presa, sabe, é uma noção que está, sabe, na alma dos humanos, tá certo? Na moral dos humanos, tá certo? Na ética, sabe, dos humanos, tá certo? Que permite, sabe, que se mate humano assim de maneira banal, tá certo? E aí vulgar, tá certo? E outros aí, sabe? E não é punição para isso, tá certo? Eu fico por aqui e digo, sabe, que meu nome é Ernest, estou dando aí, sabe, bom dia cavalo, eu sei, bom dia.